Era uma tarde abafada e preguiçosa de verão, o tipo de dia em que até as árvores pareciam cansadas de ficar de pé. Eu tinha saído para o galpão no fundo do quintal, procurando alguma distração da monotonia. O cheiro de madeira envelhecida, misturado ao perfume fresco das plantas ao redor, criava uma atmosfera quase hipnotizante. O lugar, com suas ferramentas esquecidas e teias de aranha nos cantos, oferecia um refúgio onde o tempo parecia congelar. Eu estava distraída, talvez absorta demais, quando o som de passos suaves me trouxe de volta à realidade. Olhei rapidamente para a porta aberta e lá estava ele, Álvaro, o irmão mais velho do meu vizinho. Ele era um homem de 74 anos, mas a idade parecia brincar de esconde-esconde com ele. Sua postura ereta e o olhar curioso desmentiam a idade mencionada por sua pele levemente marcada. Ele sorriu, uma expressão que era ao mesmo tempo amigável e levemente desconcertante. Desculpe interromper, mas pensei ter ouvido barulho aqui. Tudo bem? A suavidade em sua voz foi inesperada, quase como uma brisa que não se espera em uma tarde tão quente. Eu me endireitei, ainda segurando um velho martelo que havia encontrado entre as ferramentas empilhadas. Havia algo na presença de Álvaro que me deixou simultaneamente alerta e intrigada. Ah, sim, só estava arrumando algumas coisas. Respondi, minha voz soando casual, embora meu coração tivesse acelerado sem motivo aparente. Álvaro deu um passo para dentro do galpão, os olhos examinando o espaço estreito e desordenado. Ele era mais alto do que eu lembrava, sua presença quase preenchendo o pequeno ambiente. Este lugar tem um charme, disse ele, o olhar fixo em algo além do físico, como se estivesse lendo entre as linhas invisíveis da atmosfera que eu mesma não havia percebido. Sempre gostei de lugares assim, meio esquecidos, mas com histórias para contar. Eu ri, um som nervoso que escapou antes que eu pudesse controlá-lo. Histórias de pregos enferrujados e latas de tintas secas, talvez. Ele ergueu uma sobrancelha, um meio sorriso brincando em seus lábios. Às vezes, é exatamente onde as melhores histórias começam. O calor parecia mais intenso de repente. Ou talvez fosse algo sobre o jeito como ele se movia lentamente pelo espaço, tocando levemente algumas ferramentas, seu olhar se demorando nas pequenas bagunças que eu havia organizado sem motivo real. Ele era um contraste fascinante. As rugas ao redor de seus olhos sugeriam sabedoria e cansaço, mas a energia em seus movimentos e a intensidade de seu olhar contavam outra história. Não sabia que você vinha aqui, comentou, como se estivesse tentando abrir uma porta invisível para uma conversa mais profunda. Havia um toque de curiosidade em sua voz, mas também algo mais, uma hesitação, como se ele estivesse testando um limite que nem sabia que existia. É o tipo de lugar onde você pode ser você mesma, talvez. Eu o encarei por um momento, tentando decifrar seu tom. Havia algo no jeito como ele disse, você mesma, que parecia ecoar em mim. Acho que sim, admiti finalmente. É tranquilo aqui, ninguém me incomoda. Ele assentiu lentamente, seus olhos presos aos meus por tempo suficiente para que eu sentisse um leve formigamento na pele. Tranquilidade é subestimada, disse ele, com um sorriso que era mais introspectivo do que feliz. Você não acha? Algo sobre a conversa parecia desviar da superfície casual, mas eu não sabia como ou porquê. Talvez, respondi, tentando não soar afetada pela presença dele. Às vezes, é bom fugir do barulho e das pessoas. O sorriso de Álvaro se ampliou ligeiramente, quase como se ele tivesse ouvido algo além das palavras que eu havia dito. Isso faz sentido. Ele caminhou até a bancada onde eu estava, pegando uma chave de fenda enferrujada. Às vezes, o barulho não é apenas externo, sabe?
Às vezes ele está aqui, acrescentou, tocando de leve sua têmpora com o indicador. Fiquei quieta, incerta do que dizer. O peso de suas palavras parecia pairar no ar entre nós, um lembrete de que essa conversa era diferente. E então, sem aviso, ele riu. Um som profundo e inesperado que ecoou pelo galpão. Mas veja só, estou aqui, interrompendo sua tranquilidade. Espero que não me odeie por isso. Eu ri junto, mais por nervosismo do que por humor genuíno. Não, está tudo bem. É bom ter companhia. Às vezes. As palavras saíram antes que eu pudesse detê-las, e imediatamente me perguntei se soavam tão carentes quanto eu temia. Álvaro pareceu notar algo na minha expressão, porque seu rosto suavizou. Ele deu um passo mais perto, a chave de fenda ainda girando entre seus dedos. Você é jovem demais para se esconder em um galpão em tardes bonitas como essa. Deve haver coisas melhores para fazer. O tom em sua voz não era de repreensão, mas de algo que eu não conseguia identificar. Preocupação, talvez, ou interesse? Engoli em seco, tentando ignorar o calor que subia pelo meu pescoço. Acho que gosto de lugares como este. Há algo reconfortante em estar cercada por coisas velhas. É como se não precisassem de nada de mim. Ele inclinou a cabeça levemente, me estudando com uma intensidade que fez minha pele se arrepiar. E você acha que as pessoas sempre precisam de algo? A pergunta me pegou desprevenida e eu demorei um segundo para responder. Às vezes, ou talvez, eu que ache que elas esperam algo que não posso oferecer. Por um momento, o silêncio entre nós pareceu quase palpável. O som distante de um cortador de grama, o farfalhar das folhas lá fora, tudo parecia tão longe quanto o resto do mundo. Isso é um peso grande para carregar, ele disse finalmente, sua voz mais baixa agora, quase um sussurro. Eu não sabia como responder, então apenas olhei para ele, sentindo algo mudar na atmosfera ao nosso redor. Ele estava mais perto do que antes, e eu podia sentir o calor de sua presença, uma proximidade que parecia ao mesmo tempo reconfortante e desconcertante. Seus olhos escuros pareciam procurar algo nos meus, algo que eu mesma não sabia que estava lá. Talvez você devesse aprender a deixar as pessoas carregarem o próprio peso. Ele continuou, sua voz suave, mas firme. Às vezes, a melhor coisa que podemos fazer por alguém é, simplesmente, estar lá. A profundidade de suas palavras me atingiu, e eu senti um nó se formar na garganta. Antes que eu pudesse responder, ele estendeu a mão, seus dedos roçando levemente minha pele, quando ele pegou o martelo da bancada ao meu lado. O toque foi breve, quase acidental, mas deixou um rastro de calor que parecia se espalhar pelo meu corpo. Aquele toque breve parecia ecoar pelo meu corpo como se tivesse ativado algo que até então estava adormecido. Álvaro não demonstrava que tinha notado, mas eu percebi o leve franzir de suas sobrancelhas, como se ele também estivesse processando algo. Este martelo já viu dias melhores, comentou, segurando o objeto com cuidado, mas eu sabia que seu foco não estava realmente ali. Eu me obriguei a olhar para qualquer coisa que não fosse ele, os olhos pousando em uma velha caixa de ferramentas no canto. Quase tudo aqui está assim, desgastado pelo tempo. Minhas palavras tinham um tom estranho, quase reflexivo, e me perguntei se Álvaro também perceberia isso. Desgastado, mas ainda útil, ele murmurou, deixando o martelo na bancada com um som abafado. Às vezes, as coisas que carregam marcas do tempo são as mais valiosas. Ele se virou para me encarar completamente agora, e a intensidade de seu olhar era como uma corrente invisível me puxando para mais perto. Minha garganta estava seca e eu engoli com dificuldade, tentando encontrar algo, qualquer coisa, para preencher o silêncio que parecia tão denso quanto o calor da tarde. Você passa muito tempo com seu irmão? Perguntei,
a pergunta saindo sem grande propósito, mas me oferecendo um fio de distração. Álvaro riu suavemente, um som profundo e rico que reverberou no pequeno espaço. Carlos? Ah, de vez em quando. Ele me chama mais quando precisa de ajuda com alguma coisa. Não sei se é o tipo de relacionamento que você chamaria de próximo. Eu me peguei observando as linhas suaves de seu rosto, os detalhes que eu não havia notado antes, a forma como o sol que entrava pelas frestas do galpão iluminava seus traços, destacando cada curva e sombra. Vocês parecem se dar bem, comentei, mais para continuar o assunto do que por interesse genuíno. Eu diria que sim, respondeu ele, seu tom despreocupado contrastando com o peso na maneira como ele me olhava. Mas às vezes as aparências enganam, não é? Houve um peso inesperado em suas palavras, algo que parecia falar mais de mim do que dele, e eu senti um calor familiar se espalhar pelo meu peito. Enganam, concordei, minha voz mais baixa agora. Nossos olhares se cruzaram, e por um momento parecia que tudo ao nosso redor havia desaparecido. O cheiro de madeira envelhecida, o zumbido dos insetos lá fora, até mesmo o som do meu próprio coração batendo rápido demais no peito. Você é jovem, disse ele de repente, quebrando o silêncio com uma declaração que parecia vir de lugar nenhum. Mas há algo em você, algo que parece muito mais velho do que deveria ser. Aquelas palavras me atingiram de um jeito estranho, quase desconfortável, como se ele tivesse enxergado algo que eu sempre me esforcei para manter escondido. Não sei o que quer dizer, respondi, tentando manter minha voz firme, mas o nervosismo transparecendo. Ele deu um pequeno passo em minha direção e, de repente, o espaço entre nós parecia infinitamente menor. Eu acho que sabe, murmurou, sua voz tão baixa que mal conseguia ouvir. Há um peso em você, como se carregasse algo que não deveria carregar sozinha. Não consegui evitar o impulso de desviar o olhar, sentindo minhas mãos tremerem levemente enquanto apertava o martelo que ainda segurava. Todo mundo carrega alguma coisa, respondi, tentando parecer casual, mas sabendo que minhas palavras não soavam convincentes. Álvaro estendeu a mão, seus dedos tocando de leve a borda do martelo antes de roçar os meus. O gesto foi tão pequeno, tão sutil, mas o impacto foi esmagador. Às vezes, não precisamos carregar tudo sozinhos, disse ele, suas palavras tão gentis quanto firmes. Às vezes, podemos compartilhar o peso. Eu queria responder, mas minha voz parecia presa na garganta, um nó de emoções que eu não sabia como desfazer. Ele estava tão perto agora que eu podia sentir o calor de sua pele, o cheiro suave e terroso que parecia fazer parte dele. Eu me perguntei por um momento se ele podia ouvir o som do meu coração batendo forte demais, ou perceber o leve tremor na minha respiração. Álvaro, comecei, mas sua expressão mudou, suavizando-se em algo que era ao mesmo tempo reconfortante e assustadoramente intenso. Não precisa dizer nada, ele interrompeu, sua voz um pouco mais baixa agora. Às vezes, o silêncio fala mais do que palavras. Eu queria recuar, queria criar espaço entre nós, mas algo me manteve ali, parada como se estivesse enraizada no chão. Havia algo nos olhos dele, uma mistura de compreensão e algo mais, algo que parecia profundamente íntimo, mesmo que nenhuma palavra tivesse sido dita. Quando ele finalmente levantou a mão, seus dedos tocaram de leve minha bochecha, e eu senti o ar escapar dos meus pulmões em um suspiro que eu nem percebi que estava segurando. Você não precisa carregar tudo sozinha, ele repetiu, sua voz quase um sussurro agora. O toque foi tão breve quanto o olhar que ele lançou logo em seguida, desviando os olhos como se tivesse cruzado um limite que ele não sabia que existia. Desculpe, murmurou, afastando-se levemente, mas o calor da sua mão ainda parecia queimando na minha pele. Não,
Comecei, as palavras saindo antes que eu pudesse pensar nelas. Não precisa se desculpar. Ele parou, o olhar fixo no meu. E por um momento eu não consegui me mover, nem mesmo respirar. Havia algo irrevogável no ar, algo que parecia nos puxar inexoravelmente para uma linha que nenhum de nós parecia querer cruzar, mas também não conseguia evitar. O silêncio parecia vibrar ao nosso redor, carregado de algo que não podia mais ser ignorado. Eu me movi sem pensar, como se um ímpeto invisível me conduzisse, dando um passo à frente. A distância entre nós se dissolveu, e eu percebi, com um misto de ansiedade e expectativa, que ele não recuou. Álvaro parecia ler cada pensamento que passava pela minha mente, como se ele próprio estivesse no mesmo dilema, um pé plantado no presente, outro sendo puxado para um limite inexplorado. Seus olhos encontraram os meus novamente, e havia neles uma pergunta silenciosa, uma permissão que ele parecia querer, mas hesitava em pedir. Eu não disse nada. Não havia palavras suficientes no mundo para capturar o que estava acontecendo naquele momento. Ele ergueu a mão, hesitando por um segundo, antes de seus dedos tocarem minha bochecha. O calor de sua pele contra a minha era ao mesmo tempo reconfortante e arrebatador, enviando uma onda de eletricidade que percorreu todo o meu corpo. Você é... Álvaro começou, mas sua voz falhou e ele parou. Um sorriso tênue passou por seus lábios, mais para si mesmo do que para mim. Não importa. Eu não deveria estar aqui. Por que não? Minha voz saiu mais baixa do que eu esperava, quase um sussurro, mas estava carregada de algo que eu não podia mais esconder. Por que não deveria? Ele riu suavemente, um som que parecia uma mistura de resignação e surpresa. Porque, às vezes, é mais fácil deixar certas coisas como estão, não complicar. Suas palavras tinham uma lógica que parecia irrefutável, mas seu tom o traía. Ele estava tão preso quanto eu, lutando contra algo que já não parecia possível resistir. Talvez complicar seja inevitável, respondi, minha própria voz carregada de uma ousadia que eu nem sabia que tinha. Talvez algumas coisas valham a pena. Suas sobrancelhas se ergueram ligeiramente, como se minhas palavras tivessem o surpreendido. Ele baixou a mão, mas não se afastou. Em vez disso, seus olhos percorreram meu rosto, pousando em cada detalhe como se estivesse memorizando algo importante. Você é jovem demais para pensar assim, murmurou, mas seu tom estava tingido de algo que parecia admiração. Talvez, admiti, mas você é velho demais para fugir do que sente. Aquele comentário, embora impulsivo, quebrou algo no ar entre nós. Álvaro deu um passo à frente, a proximidade agora tão intensa que eu podia sentir sua respiração contra a minha pele. Você é perigosa, sabia disso? Ele disse, o sorriso brincando em seus lábios, mas sua voz estava carregada de seriedade. Não mais do que você, respondi, e sem pensar, minha mão se levantou, tocando de leve o lado do rosto dele. A pele era quente sob meus dedos e eu podia sentir a ligeira aspereza de sua barba. Ele fechou os olhos por um momento, como se estivesse absorvendo aquele toque, e quando os abriu novamente, havia algo diferente neles. Uma decisão tomada. Eu não deveria fazer isso, disse ele, mas a forma como seu corpo se inclinou em direção ao meu contradizia suas palavras. Então não faça, eu disse, mas meu tom soava mais como um convite do que uma proibição. Ele hesitou apenas por um segundo, antes de se inclinar, seus lábios tocando os meus com uma suavidade que me pegou de surpresa. O beijo era delicado, quase hesitante, mas carregado de uma intensidade que parecia ameaçar consumir tudo ao nosso redor. Meu corpo reagiu antes mesmo que minha mente pudesse processar. Minhas mãos encontraram seus ombros,
puxando-o para mais perto, e eu senti sua respiração se acelerar contra minha pele. Aquela pequena explosão de contato abriu as comportas e a hesitação se dissipou como neblina sob o sol. Seus braços envolveram minha cintura, puxando-me contra ele, e o calor entre nós se tornou impossível de ignorar. Havia uma urgência em seus movimentos agora, como se ele estivesse tentando capturar algo que soubesse ser efêmero. Eu o correspondi com a mesma intensidade, minhas mãos explorando as linhas de seu rosto, seus ombros, o calor da sua nuca. Cada toque parecia incendiar algo em nós dois, uma chama que não poderia ser apagada. O galpão, com suas paredes gastas e ferramentas enferrujadas, desapareceu. Tudo o que restava era Álvaro, a força de seus braços, o calor de sua pele, a forma como ele murmurava meu nome contra meus lábios, como se fosse uma prece. Isso é uma loucura, ele disse, entrecortando as palavras entre os beijos. Isso não pode acontecer. Já está acontecendo, respondi, minha voz rouca e carregada de emoção. E era verdade. Não havia mais volta agora. Seus olhos encontraram os meus novamente, e naquele momento eu vi algo que ia além do desejo. Era a aceitação de que, por mais errado que pudesse parecer, aquilo era inevitável. Ele me puxou mais para perto, como se quisesse apagar qualquer distância restante entre nós. E naquele pequeno galpão, em uma tarde abafada de verão, nós cruzamos um limite que nunca poderia ser desfeito. O mundo parecia um borrão, como se cada detalhe fora de nós dois tivesse perdido a importância. O calor do galpão era abafado, mas não vinha mais apenas do ar pesado do verão. Era Álvaro, a presença dele, o toque, o jeito como suas mãos se moviam, com a delicadeza de alguém que entendia o peso daquele momento. Ele segurou meu rosto entre as mãos, os polegares roçando levemente minha pele, enquanto me olhava com uma intensidade quase avassaladora. Você sabe que isso muda tudo, não sabe? Sua voz era baixa, mas carregada de uma vulnerabilidade que eu nunca tinha ouvido antes. Eu assenti, sem palavras, porque qualquer coisa que eu dissesse pareceria pequena demais para capturar o que estava acontecendo. Ele sorriu, um sorriso triste e cheio de compreensão, antes de me beijar novamente, dessa vez com uma suavidade que parecia quase reverente. Era como se ele estivesse tentando gravar aquele momento em sua memória, sabendo que era ao mesmo tempo impossível e inevitável. Os minutos passaram como um sopro, e eu não conseguia dizer onde terminava o toque dele e começava o meu. Era uma dança silenciosa, um equilíbrio frágil entre desejo e hesitação. Suas mãos percorreram meus braços, minha cintura, como se cada centímetro fosse uma descoberta nova, e eu retribuí cada toque com a mesma intensidade. Álvaro, murmurei, seu nome saindo como um sussurro, uma âncora para o turbilhão de emoções que me inundava. Ele parou, os lábios ainda próximos o suficiente para que sua respiração quente acariciasse minha pele. Sim? Ele perguntou, e havia algo em seu tom que soava como uma súplica. Eu não quero que isso acabe. A confissão saiu antes que eu pudesse me conter, crua e sincera, e eu vi a luta em seus olhos, o conflito entre o que ele queria e o que achava que deveria fazer. Eu também não, ele respondeu finalmente, e a honestidade em suas palavras fez meu coração disparar. Mas ele fechou os olhos, como se tentar organizar os pensamentos fosse doloroso. Isso não é simples, não é só sobre nós. Eu sabia que ele estava certo, mas naquele momento a razão parecia um conceito distante. Tudo o que importava era ele. O jeito como ele olhava para mim, como se estivesse vendo algo que nem eu mesma sabia que existia. Talvez não precise ser tão complicado, disse, minha voz mais firme agora.
embora minhas mãos tremessem levemente enquanto seguravam as dele. Álvaro balançou a cabeça, mas o sorriso em seus lábios desmentia a seriedade do gesto. Você tem uma forma de me fazer acreditar em coisas que eu já tinha abandonado. Ele se inclinou novamente, seu toque mais firme, mais decidido, e eu me entreguei àquela certeza, aquela conexão que parecia desafiar qualquer lógica, mas a realidade sempre encontra uma forma de se infiltrar. O som de passos no quintal me trouxe de volta, um lembrete gritante de que o mundo lá fora ainda existia. Álvaro também ouviu, e sua expressão mudou instantaneamente, a intensidade dando lugar a uma preocupação que parecia cortar o ar entre nós. É Carlos, ele disse, como se já soubesse, e o pânico em seus olhos refletia o meu. Ele deu um passo para trás, quebrando o contato como se isso pudesse apagar o que havia acontecido. Ele não pode nos ver aqui assim. Eu assenti, o coração batendo tão rápido que parecia ecoar nos meus ouvidos. Álvaro ajustou a postura, como se tentasse recuperar alguma aparência de normalidade, enquanto eu me movia para longe dele, buscando algo para segurar, qualquer coisa que pudesse me ancorar. Quando a porta do galpão se abriu, o rosto de Carlos apareceu, iluminado por um sorriso despreocupado. Aí está você, Álvaro. Estava te procurando, achei que tivesse ido embora. Estava dando uma olhada nas ferramentas. Álvaro respondeu rapidamente, a voz firme e controlada, mas eu podia ver o leve tremor em suas mãos. Você sabe como sou com essas coisas antigas? Carlos riu, sem perceber a tensão no ar. Bem, espero que tenha encontrado algo útil. Venha, vou fazer café. Ele lançou um olhar breve na minha direção. Você também está convidada, claro. Eu forcei um sorriso, assentindo. Obrigada, mas tenho coisas para terminar aqui. Carlos deu de ombros e desapareceu pela porta, chamando Álvaro para segui-lo. Este hesitou por um momento, o olhar voltando para mim. Isso não é o fim, ele disse baixinho, tão baixo que eu quase não ouvi. Não, respondi, a palavra carregada de promessa. Álvaro me deu um último olhar, cheio de algo que parecia pesar mais do que todas as palavras que havíamos compartilhado antes de sair. Eu fiquei ali, sozinha no galpão, o cheiro de madeira e ferrugem agora misturado com algo mais, a lembrança dele ainda palpável no ar. Quando finalmente me movi, minhas mãos tremiam enquanto organizava as ferramentas que nem tinha usado. Nada parecia mais igual, como se aquele pequeno espaço, tão familiar até então, tivesse se transformado em algo maior, um lugar que carregava o peso de um momento que nunca poderia ser apagado. Eu sabia que aquele não era o fim da nossa história, mas por enquanto restava o silêncio, e naquele silêncio eu encontrei algo inesperado, a certeza de que, por mais complicado que fosse, algumas linhas cruzadas não podiam ser desfeitas, e talvez nem devessem.